Imagina amar alguém tanto que você esquece suas necessidades básicas e tudo, e você só consegue viver se por acaso aquele cara estiver ao seu lado. E eu te digo, isso não é amor. É uma obsessão, né? Não. Nem ao menos é uma obsessão. Essa garota foi enfeitiçada e não tem mais controle nenhum sobre o corpo dela. E isso tudo aconteceu por conta que um cara decidiu que a vontade dela, o controle dela sobre o próprio corpo não era mais importante do que a obsessão que ele próprio sentia. Aqui é o Vazio Entre Objetivo e seu canal de variedades da internet. E hoje a gente vai falar sobre o filme Obsessão. Para falar sobre o filme Obsessão, primeiro eu vou falar a minha opinião sobre o filme. E depois eu vou falar sobre aspectos gerais que eu percebi que eu tô a fim de falar um pouquinho mais. Bem, esse é um filme de terror. Talvez você sinta um pouco de medo, talvez você sinta uma certa sensibilidade. E eu vou tentar o meu máximo para não falar nada muito pesado aqui. Não vou falar muito sobre a história, eu vou falar mais aspectos gerais. E quando mais coisas assim por cima. E quando eu estiver falando sobre aspectos gerais, vai ser ali sobre os personagens em si, sobre as ações que aconteceram. Mas eu não vou falar, tipo, nada realmente particular da história. Justamente porque esse tipo de conteúdo é um pouco mais pesado mesmo. Bem, primeiro eu vou começar falando sobre minha opinião. Eu achei o filme ótimo, tudo tá no canto certo, tudo tá. Eu achei a Nick super assustadora. De repente, tem momentos em que ela simplesmente para, assim, no canto do quarto. Eu não acho isso tão explícito, por isso que eu tô falando. Mas eu acho a Nick super assustadora. Ela faz coisas assim que eu fico, assim, abismado. Abismado, eu fico olhando assim, meu Deus do céu, Nick. Nick! Essa é uma história de um cara legal, né? Ai, aqueles caras que se é uma história daqueles caras que ficam se fingindo de coitadinho para poder ter a atenção das garotas e conseguir tirar vantagem delas. É um merda. É muito triste ali acompanhar esse cara. A conclusão dessa história eu vejo como fazendo muito sentido. Para mim faz total sentido aquela conclusão ter acontecido daquele jeito. Não tinha como ter acontecido de outra forma. E eu acho assim super triste todo aquele momento, toda aquela. Tudo que tá acontecendo ali ao redor. A Nikki tá sendo assustadora nesse filme. Porém, ela é a principal vítima da história. E é super triste o porquê que ela é a vítima dessa história. Que é porque ela tá sendo. Porque o cara legal não tá ligando pra ela. Faz parte daquela introdução que eu falei. Eu já achei a minha introdução ali bem pesadinha, não vou mentir. Bem, eu não reparei tanta coisa errada enquanto eu tava assistindo a história. Eu achei a experiência super intensa, não deu tempo de ficar pensando, ah não, mas tal coisinha tá errada. E geralmente quando eu pensei isso, já tinha ali no próprio filme uma resposta. O problema foi que eu não dei a devida atenção a determinados detalhes. Bem, então meu veredito final é: vale a pena assistir esse filme. Eu achei super legal. É um pouco assustador, então se por acaso você tiver medo, se por acaso você tiver problemas sobre esse tipo de filme, não veja. Não veja. Tipo assim, eu já tô falando aqui com vocês sobre essa história, então tipo assim, é o máximo que você tem que pegar disso, dessa história, desses filmes de terror. Agora eu vou começar a falar sobre aspectos gerais da obra. Vai ter spoilers. Se por acaso você for uma pessoa que sente medo desse tipo de filme, talvez essa próxima parte dê um pouquinho de medo. Eu vou principalmente falar sobre o que torna o Bear uma pessoa cruel pra mim. E depois eu vou falar sobre o porquê que eu acho que esse final é um final tão bom. Então, tipo, vai ter spoilers, obviamente. E eu já deixei claro quais vão ser os principais fatores, os principais temas falados, para que se por acaso você perceber que vai te dar gatilho, vai te dar algum problema, você já possa cair fora desse vídeo e ir para alguma outra coisa. Bem, se por acaso você já for cair fora desse vídeo,
Entra no nosso canal do WhatsApp. Eu acredito que vai ser super legal construir essa comunidade com vocês. Então, se você já for sair do vídeo, entra no WhatsApp. Se por acaso você não for sair, bora falar sobre alguns aspectos gerais. Bem, o que torna o Bear um personagem tão cruel, na minha percepção, é principalmente um momento que tá a Nick lá, deitada na cama dele, e a Nick verdadeira. Nesse filme tem uma diferença. A Nick verdadeira só aparece, tipo, 20 minutos do filme, e o restante é a versão demoníaca. Não, é a versão de lá de baixo da Nick. Bora falar assim, porque eu não sei o quanto que eu posso falar sobre esse tipo de tema sobrenatural. E chega nesse momento que a Nick verdadeira tá falando: olha, Bear, eu tô sofrendo. Eu tô muito triste. Por favor, me... Entende? Me dá um fim definitivo. E ela fala isso e é muito pesado mesmo. E a única coisa que o Bear pensa nessa hora é tão ruim assim ter um relacionamento comigo? Não, depois dali, se ele não era o vilão pra você, ele é com certeza o vilão dessa história e a Nick é a vítima dessa história. Gente, é muito triste. Eu fiquei muito puto com todos os homens dessa história. É aquele amigo do Bear. Claramente ele também não liga pra Nick. O Bear em si não liga pra Nick também. Meu Deus, tá tudo errado aqui nessa história. É muito triste. Muito triste. Eu não gosto desses homens. A Nick, coitada, a gente só vê ela tipo 10 minutos durante o filme. 20, se por acaso for muito. Se por acaso eu tiver assim com uma percepção um pouquinho errada, porque quando a gente tá assistindo, a gente não conta quanto tempo que um personagem fica em cena. A gente não conta quanto tempo o personagem fica em cena. Mas, assim, ela passa muito pouco tempo no filme. E é muito triste mesmo. Ali é toda aquela situação de submissão, do Bear não se importando com os sentimentos dela. É crueldade pura, esse filme, e toda essa situação da obsessão do Bear pela Nick. Bem, outra coisa que eu quero falar é sobre o final. Eu acho o final muito interessante. Por quê? Porque ele me lembra sobre... É tipo uma analogia, é tipo uma alegoria de um relacionamento tóxico. A primeira vez que eu assisti, eu pensei: pronto, Nick, agora é só você pegar uma vela e desejar que o desejo do Bear nunca tenha acontecido. Do Bear! Nunca tenha acontecido. Gente, dá pra ver no filme que a outra Nick fez um pedido. Ou seja, ela não tem mais como fazer isso, que foi tipo o que eu pensei pra resolver toda a situação sem que ela tenha sofrido tanto, sem que ela sofresse tanto. Ou seja, é como se estivesse dizendo que depois de um relacionamento tóxico, não importa se você tem uma velhinha para poder fazer um desejo, não importa se é no mundo real, você vai ter que arcar com as consequências desse relacionamento. E você vai ter que sobreviver com essas consequências. Independentemente se foi tratar mal uma amiga, se foi tratar mal as pessoas ao seu redor, se foi bater em alguém porque você achou ali naquele relacionamento tóxico que deveria bater em alguém. Você vai ter que arcar com as consequências disso e ponto final. E eu acho essa mensagem do final muito importante, porque a parte mais assustadora desse filme é justamente o que vem depois, que a gente nem tem acesso. Então, tipo, o que vai... Como é que vai ficar o psicológico da Nick depois de tudo que ela passou? Depois de toda aquela situação horrorosa que ela viveu com o Bear. Com o Bear. Gente, muito triste esse filme. Eu acho a mensagem muito boa. Tá tudo no ponto certo aqui. Como eu disse lá na minha opinião, eu acho que tá tudo bem feito aqui nesse filme. Vale super a pena assistir. A mensagem que tá passando, como eu falei, é super interessante. E é isso, gente. Terminamos nosso vídeo. E eu queria falar principalmente sobre o canal do WhatsApp. Eu quero construir uma comunidade com vocês. E eu acho importante sempre estar falando sobre o canal do WhatsApp aqui com vocês.
Mas eu também quero falar outra coisa. Se você tem alguma mídia que você acha interessante de eu ver, manda aqui embaixo. Não importa se é música, se é filme, se é... Eu vou dar um jeito de ver alguma coisinha e falar alguma coisa. Nem que seja tipo a aparência dos personagens. Tipo, vai que você recomende One Piece. Eu não vou ver todo One Piece pra poder falar aqui um vídeo de 10 minutos. Mas eu vou falar, tipo, eu gosto da Robin. A Robin eu acho uma personagem super, super legal, super introspectiva. Eu amo ela. Acredita, eu vou dar um jeito de falar alguma coisinha. Alguma coisinha eu vou dar um jeito de falar. Bem, muito obrigado pela sua atenção. Te vejo na próxima semana. E acompanha também o TikTok. Eu tô postando mais vídeos por lá. Nessa semana retrasada, ou nessa semana passada, eu já postei o vídeo falando sobre um jogador do Dostoiévski. Vai lá ver. É isso, muito obrigado pela sua atenção.